Eu ouvi dizer que você está bem, que você encontrou uma garota que está casado agora. Eu ouvi dizer que os seus sonhos se realizaram. Acho que ela lhe deu coisas que eu não lhe dei. Meu velho amigo, por que você está tão triste? Não é do seu feitio se conter ou se esconder da luz. Eu odeio aparecer do nada e sem ser convidado, mas eu não pude ficar longe. Não consegui evitar. Eu esperava que você viria meu rosto e que você se lembraria de que para mim não acabou. Deixe para lá, eu vou achar alguém como você. Não desejo nada além do melhor para vocês também. Não se esqueça de mim, eu imploro, vou lembrar de você dizer. Às vezes o amor dura, mas às vezes fere. Às vezes o amor dura, mas às vezes ele fere. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho dessa empresa, que é uma empresa que não é aqui do Brasil, do México. É uma empresa mexicana, está há 23 anos no mercado e nós estamos em 21 países. O efeito que você tem com esses produtos é uma semana, no mesmo dia você sente o efeito, mas na pele, no cabelo, na unha, no teu bem-estar. Eu gostaria que vocês dessem um contato. Você pode ligar para mim, o meu telefone é 977594080 ou 11 4436 0503. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. Ali no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.runner.com.br.
esposata.com.br. Isso mesmo. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa assim, muito especial, que eu acabei de conhecer, assim, pessoalmente, óbvio, mas já conheci pelo Facebook, e ela tem um trabalho muito interessante, que é a Sônia Monteiro, é psicóloga, psicoterapeuta, e ela com atuação holística vibracional. E ela trabalha, o foco dela é constelação familiar. Como vai, Sônia? Bom dia, Beth. Muito obrigada. Bom dia a todos. Estou super feliz de estar aqui. Você é uma simpatia que me deixou à vontade. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Já estava me consultando aí com a Sônia antes dela entrar, né? Claro, a gente sempre... Olha, falou que é terapeuta, que é psicóloga, que é médico. A gente não tem barreira. Vai com tudo, viu, Sônia? É bom trocar, né? A gente já quer fazer uma consultinha básica. Bom, mas vamos falar o que realmente interessa, que é a constelação familiar. Eu tenho aqui uma pequena, uma introdução pequena para posicionar as pessoas que nunca ouviram, porque você sabe, sempre temos pessoas ouvindo o programa pela primeira vez. Sim. E que tem uma simpatia pelo esoterismo, enfim, porque é uma rádio especificamente espiritualista. E pessoas que estão se buscando, né, os buscadores, mas nunca ouviram falar em constelação sistêmica. Eu sei que a sua é sistêmica, interdimensionais e organizacional. É isso, Sim, né? Isso mesmo. Então, eu tenho uma pequena introdução, posso fazer? Por favor. Então, gente, o nosso corpo físico funciona num sistema, assim como a nossa sociedade, a natureza, as empresas, o planeta, as estrelas, enfim, fazemos parte de um grupo, de um sistema, de uma família. Por isso, o alemão Bert Hellinger chamou essa forma de interpretarmos essas relações de constelação. Cada encontro com ele é um movimento grandioso em direção às infinitas possibilidades de amadurecimento de alma. É o que nós vamos ver, então, com a Sônia Monteiro, que é especialista nesse assunto. Sônia, explica primeiro com as suas palavras o que que eu dei uma pequena introdução, essa constelação familiar ou sistêmica, e depois eu gostaria de pegar o gancho aí com a música, falando de relacionamento, como exemplificação, né? Ok. Então, fala para o nosso público com as suas palavras o que vem a ser, na verdade, uma constelação familiar. Beth, a constelação é um movimento de alma. Ela é considerada uma terapia breve e focal. Então, isso que é interessante, pela velocidade que ela funciona, trazendo uma eficácia de resultado muito rápido. Então, hoje em dia, nós temos muitos recursos para agilizar o nosso processo de autoconhecimento. Como você falou, o autoconhecimento ele é um dos maiores patrimônios que nós podemos construir. É aquele único patrimônio que ninguém nos tira, ninguém nos rouba. E quanto mais nós aprendemos sobre nós, melhor nós nos relacionamos na vida. Em todos os sentidos, em todas as áreas também da nossa vida. E a constelação, ela busca atender qualquer questão que você possa estar insatisfeito com a sua vida, seja de relacionamentos afetivos, ou relacionamentos com os pais, com os filhos, ou profissional. Numa empresa, numa por exemplo, empresa. Chefe, as relações humanas, elas trazem alguns tormentos, né, para as pessoas. Entretanto, como eu costumo dizer, relacionamento, ele rela, né, atrita, o próprio nome já diz. E a nossa maior fonte de aprendizado está nas relações em todos os níveis. E cada um tem a sua própria característica. Então, na medida que nós nos conhecemos, vamos desenvolvendo maior inteligência emocional, vamos nos relacionando com as pessoas de uma maneira mais eficaz, mais harmoniosa. A constelação, ela, como o Bert fala, são as ordens do amor. Na verdade, é simples assim. As ordens do amor nas relações é que propiciam que elas aconteçam de uma maneira fluida. Então, esse fluxo de amor que acontece nos relacionamentos... Não importa o tipo de amor.
O amor entre... Sim, na verdade o amor ele é, né? Ele é único. Porém, nós temos formas de expressão desse amor dependendo das relações que nós construímos durante a vida. Então é interessante que a constelação ela tem uma diretriz para buscar a origem que determina, às vezes, uma questão que esteja emaranhada na nossa vida e que esteja nos causando algum tipo de insaciação. Então, as pessoas percebem assim, nossa, repete tanto isso na minha vida, por mais que eu me esforce, por mais que eu trabalhe, eu não consigo sucesso profissional, eu não consigo ganhar dinheiro. Cima, no topo, perde tudo. Como os relacionamentos, que também constrói e desconstrói muito rapidamente, não consegue permanecer, não consegue se relacionar através de um fluxo de amor, de dar amor e de receber amor. Né? Então, qualquer questão, inclusive questões de saúde, porque, como você falou, tudo é sistêmico, né? Então, uma forma bastante tranquila de entender constelação é associar com o nosso corpo físico, né? Nós temos aqui tantas células que trabalham juntas, então tudo funciona dessa maneira, um fluxo sistêmico, né? E o espiritual está incluído nesse sistema de terapia, posso chamar assim? Eu, como consteladora, assumo integralmente perante as pessoas que sentem simpatia pelo meu trabalho que eu atuo como egrégora espiritual. A constelação é um método, entretanto, é um método que trabalha as questões emocionais, mentais, e ela é espiritualista. O Bert Hellinger, ele já entende a constelação como espiritual, ele fala do movimento do espírito. Eu assumo integralmente que atuo como egrégora espiritual, porque eu entendo o ser humano de uma maneira mais holística, né? A psicologia eu entendo como limitada ainda para entender a natureza humana. E todos nós, enquanto pessoas, temos uma construção da nossa natureza humana, da nossa psique, dentro de uma necessidade básica de sermos amados, de pertencermos, né, de sermos reconhecidos. Então, uma das premissas da constelação é o pertencimento. E nós nascemos numa teia familiar, que é o sistema de origem. Então, a gente sai de uma família e nós representamos essa família também. Você está de acordo com a ideia de que se nós nos relacionarmos bem dentro do núcleo familiar, nós estaremos nos relacionando bem com o resto das pessoas? Sim, a princípio isso porque é uma É verdade. a origem, a origem, mas as relações, os emaranhamentos, quando acontecem, eles têm uma predisposição a se originar dentro do seio familiar. Mas eu vou além, eu acho que o sistema familiar, os antepassados, os ancestrais, geraram uma série de coisas que nós herdamos. Nós herdamos não só nossas características físicas, mas comportamentais também. Então, os padrões repetitivos da família, dos nossos ancestrais, nós podemos estar honrando de uma forma inconsciente. Né? Para ser aceito, para ser amado, né, nós queremos repetir a história. Não que isso seja consciente. Um exemplo. As questões de relacionamento que nós falamos, né? Então, dificuldade com a gravidez, né? Às vezes você pode olhar o seu sistema familiar e falar, nossa, as mulheres da família do meu pai todas se separaram. Sim. Ou ficaram viúvas de forma precoce. Então, esses vai fatores... repetindo esses Exatamente. fatos. Esses fatos e acontecimentos do passado continuam reverberando nos descendentes. E Mas de alguma mortes precoces. Porque não foi... Alguém tem que resolver. O sistema, o fluxo familiar, o fluxo do sistema, ele tem que andar de uma maneira fluida. O fluxo do amor, ele vem de uma maneira fluida. Eu costumo comparar como se fosse uma mangueira. A mangueira de água, ela está ligada numa fonte. Sim. E o fluxo da água, se ela está bem esticadinha, o fluxo da água sai forte, jorra forte na frente. Sim. Se tem uma pedra, um
um obstáculo que aconteceu no meio, interrompendo o fluxo, a água vai. A água é teimosa, assim como o amor é teimoso. Ele passa, mas não com aquele jato. Né? Passa com dificuldade, não como aquele jato fluido. Então, essas interrupções, esses bloqueios, acontecem também na história da nossa família. Então, por exemplo, lá atrás teve briga por causa de herança. Né? Então, às vezes, uma família tomou a herança da outra, não foi equilibrada essa distribuição. Pronto, já provocou um emaranhamento. E, às vezes, um descendente aqui na frente está tendo problemas com esse sucesso financeiro. Fora as crenças que a família impôs. Né? Crenças religiosas, né? Não tem a história de que só pobre entra no reino do céu. Então, vai entrando em vários outros aspectos, como culturais, de acordo também com a descendência dessa pessoa, de algum país, de alguma cultura fora do Brasil. Então, o Brasil ele tem essa miscigenação de raças, né, de credos. Então, as pessoas têm uma herança muito forte de histórias do passado. E, assim, a humanidade ela foi construída em cima de várias histórias, né? E o que eu acho, assim, incrível na constelação é que, às vezes, o constelante, que é a pessoa que decidiu fazer o processo, esse movimento terapêutico, esse movimento de alma, ele funciona como uma chave de comando. Quando ele dá autorização para um constelador abrir o campo dele para que ele possa olhar o que está acontecendo, que está criando aquela insatisfação, onde está esse emaranhamento, ele também acaba autorizando indiretamente para que a espiritualidade possa olhar aquele passado, como a história do Holocausto, por exemplo. Por que eu pensei em falar do Holocausto? Porque o Bert é alemão, né? Ele também tem origem nessas histórias aí que aconteceram por lá, e todos nós, né? Tudo foi construído a partir dos resquícios de todo o movimento da história. Então, o constelante, às vezes, tem uma origem naquela dor que aconteceu no passado. Deixa eu só, então, te perguntar o seguinte. Você deu muito bem dado, inclusive, o exemplo de uma mangueira ligada na fonte, né? De água. E essa água tem que fluir com velocidade, né? Sim. Sem interrupção. E essa pedra, vamos dizer que uma pedrinha esteja interrompendo. Quer dizer, alguém tem que tirar essa pedra. Exatamente. Então, é isso que você fala. Pode passar de geração para geração. Exatamente. Alguém vai se manifestar. Então, hoje em dia, as pessoas estão sendo muito estimuladas para isso. Né? Então, alguém cansa, né? Alguém se sente sobrecarregado e fala, cansei, eu me rendo. Então, eu vou fazer alguma coisa, eu não aguento mais isso que está acontecendo na minha vida. E vai buscar alguma coisa. E suponhamos que ela chegue à conclusão que a constelação vai ajudá-lo. E vai mesmo, viu, pessoal? Aí ela vai para a constelação e o direcionamento do campo, se essa pessoa tem principalmente um desejo genuíno de cura. O que é cura, né, pessoal? É consciência. Consciência é a iluminação que vem sobre a situação. A constelação ela vai chegar a identificar aquele ponto de origem daquele obstáculo. É lógico, cada obstáculo pode estar entrelaçado com outros, mas aquela pedra principal vai ser identificada e dentro do processo de, né, digamos assim, de olhar a pedra, perceber essa pedra, retirar essa pedra com respeito, né, porque o obstáculo ele tem que ser analisado com respeito, aí aquilo volta a fluir de uma maneira mais natural. Não vai passar o problema para as próximas gerações. Aí vai né? interromper. Às vezes eu já também pergunto, por exemplo, uma mãe tem um problema com uma filha, elas não se entendem. Se essa mãe e filha não se entenderem, ela pode... Continua. Por exemplo, essa filha, quando casar e tiver uma filha... Vai continuar. O problema vai continuar. Assim, exatamente. Tanto é que cada mulher que se cura as mulheres seguintes e curam muitas mulheres a seu redor. Que maravilha, né? Que é a cura do feminino, tá em todos nós. Então, essa é a maravilha da constelação. E é interdimensional porque pode percorrer várias dimensões e níveis de consciência, inclusive vidas passadas. Isso que eu ia te perguntar. Pode ser um problema de outras Sim, porque está na experiência da alma, aquilo que marca a alma. Claro, a alma vai se relacionar, entrar numa teia familiar por ressonância, por sincronicidade.
realidade. Então, Claro. é como uma escola, né, Beth? A gente entra num grupo, numa sala de aula, então aqueles alunos estão em estágios semelhantes, aprendendo coisas semelhantes às nossas, e nós temos os professores que estão nos ensinando. Então, as nossas relações são com alunos e professores, né? Cada alma que se apresenta na nossa vida é um professor. E aquela marca pode ter sido originada em outra experiência da nossa alma, numa outra vida. E a nossa família representa uma repetição, ela é um gatilho, né? Aquilo fica se repetindo até que a gente aprenda. É que nem uma matéria na escola. Eu não vou bem em matemática, então eu vou estudar mais, eu vou posso repetir o ano, o vou ter que ano. fazer novamente. Exatamente, aí vou fazer novamente. Eu passei nas outras matérias e vou continuar com o desafio. Tá tudo certo que seja assim, mas é que a gente tem hoje recursos e a constelação é um ótimo recurso para a gente não sofrer tanto, para a gente buscar esse fluxo do amor, né? Buscar esse autoconhecimento, ter essa compreensão sobre aquilo que não está dando certo na nossa vida e passar a dar certo. E também não permitir que as gerações futuras, nossos filhos, enfim, repitam e sofram os mesmos emaranhamentos. Eu acredito que o ser humano é a matéria-prima mais sofisticada que nós temos. Super sofisticada, Então, incrível. se a gente se isolar, nós estamos tirando a nossa chance de evoluir, exatamente, de aprender. Perfeito. Por isso que nós nascemos como uma raça gregária, né? E com as relações humanas, elas é a própria escola, né, da vida. E é onde nós temos a maior fonte de aprendizado. E a constelação familiar, como que acontece isso? Em grupos ou a pessoa pode fazer individual e quantas sessões? Então, a constelação ela pode ser realizada em grupo e individual. Eu, por exemplo, faço todas as quartas-feiras e um sábado ou 2 sábados por mês, por exemplo, e às vezes as quintas-feiras também. Em grupo, eu costumo fazer apenas 2 constelações por data, porque as constelações são muito profundas e eu falo que é artesanal e eu não apresso o rio, ou seja, eu não fico direcionando, eu me entrego no fluxo como um canal e deixo o fluxo seguir o seu próprio rumo, né? Porque a espiritualidade ela interfere e ajuda muito nesse sentido. Então são constelações mais longas, né? Que acontecem à noite ou sábados de manhã. E em grupo somos só eu e o constelante, que é a pessoa que vai trazer a questão. E ela segura a onda também do próprio lugar, né? Ela tem que estar participando integralmente do trabalho. Enquanto que em grupo, ela observa de fora e os campos, as pessoas que vão participar daquele trabalho entram no campo sistêmico para representar, às vezes, os familiares do constelante e as pessoas vão trazendo informações. Então, é como um psicodrama, só que esse psicodrama implica em acessar um campo da consciência sistêmica do constelante, seja da consciência da própria alma ou da consciência da família, né, dos ancestrais. A constelação familiar, quando que ela veio para o Brasil? Ela tem origem na Alemanha. O Bert é o desenvolvedor, o Bert ele está com mais de 90 anos, ele desenvolveu esse método há muitos anos, né, e está no Brasil há mais de 20 anos. Então tem os precursores aí que estudaram com os alemães e agora já está bastante difundido. O Brasil aceitou muito bem, porque é um trabalho, como eu mencionei, muito eficaz e rápido, né? E breve, como nós precisamos hoje em dia, né? Então as terapias, isso na verdade não significa que substitua as terapias, mas as pessoas que fazem terapia levam material que identificam nas próprias constelações. E não existe uma periodicidade. Cada constelação é uma jornada em si, com início, começo, meio e fim. E quando ela deve retornar ou quer retornar, é um chamado do coração para outra questão ou para avançar uma visão mais aprofundada da mesma questão. É relativo, não tem como afirmar. Puxa, deve ser... Eu nunca passei por esse tipo de terapia, mas pelo jeito, é muitíssimo interessante, né? Estimulante.
Resultados incríveis, Beth. Eu recebo relatos, inclusive, de pessoas que apenas participam, porque a participação tem uma troca, tem uma troca muito grande. As pessoas estão no campo por ressonância com aquela questão que vai ser trabalhada aquele dia, né, com os constelantes daquele dia, e recebem muito. Então, eu já recebi relatos incríveis, emocionantes, de pessoas que às vezes só foram participar e ainda nem constelaram. E já se beneficiaram. Já se beneficiaram muito. Puxa, reconciliações de família, né? Um exemplo é uma pessoa que foi como representou no campo. No dia seguinte, uma irmã ligou, falou que queria conversar com ele, e há 30 anos que eles não se falavam. Isso me tocou muito. Então, o exemplo mais rápido que me veio à memória para te contar. Puxa. Só representando, porque ele representou um assunto que estava associado a isso, e eu nem sabia. Quer dizer, estava aí no ar. Estava no ar. Para ele resolver, chegou o momento exatamente. de resolver. Aonde é o seu consultório, o seu espaço? A Tote Elemento Humano fica na Rua Bartolomeu de Guzmão 344, na Vila Mariana, próximo ao metrô Vila Mariana. E você tem e-mail, site, telefone? Sim, meu site é www.toteelementohumano.com, meu e-mail é sonia.tote@gmail.com e o meu telefone é 99183-5715, pode me contatar pelo WhatsApp. Por WhatsApp. Porque hoje eu respondo o mais breve possível. É o WhatsApp. O WhatsApp está super prático, né? Prático, né? Porque é gratuito, né? É verdade. Então todo mundo hoje até. Ainda bem, né? Nossa, a gente merece. A gente agradece, a gente viu? agradece. Então eu vou repetir o seu número: 991835715. 991835715. Exatamente. Sônia, foi um prazer muitíssimo grande estar conversando com você. Já falamos um monte de coisa aí fora, né? Mas eu vou recomendar o seu trabalho. Eu agradeço. Eu achei fantástico, viu? Gratidão. Bênçãos para você. E beijos. E os beijos que você passar para a família? Mamãe. Como que chama a mamãe? Val Monteiro, que é fã da Rádio Mundial, ouve os seus programas. Manda um beijo para você, mãe. Obrigada pela força, pelo apoio e por seu amor. Gratidão. Ah, que bacana. Um beijão para a Val, né? Isso. Um beijão, viu, Val? Você tem uma filha assim você tem que se orgulhar dela. Fantástica, obrigada, viu? Bom, gente, eu vou encerrando, viu? Perfeito, muito obrigada a todos os ouvintes. Foi um prazer e uma alegria estar com vocês. Espero que seja útil e aproveitem as oportunidades que estão hoje em dia para nós aprendermos sobre nós mesmos. Um beijo grande no coração de todos. Muitíssimo obrigada. Você ajuda a gente a criar cogumelo em casa. Os cogumelos, eles têm todas as propriedades e envolvem tantas as melhorias no organismo por questão do sistema imunológico. Onde as pessoas podem encontrar aqui? Hoje nós atendemos através do nosso site, né, o www.mushigarden.com.br, mas temos lojas físicas que vendem. Aqui temos a Nirvana. A Nirvana que tem, São Caetano, no centro de São Caetano. Então, no centro de São Caetano. E temos muitas lojas, como alguns pontos Pão de Açúcar e na rede Hortifruti. Em nosso site, você entra lá, tem o onde encontrar, onde aparece o mapa da localização exata dessas lojas todas. Pode dar telefone também? Sim, para quem se interessar, principalmente as revendas que se interessarem, pelo telefone 2709-7703. O consumidor final, ele pode acessar nosso site e já comprar diretamente nele,
ou verificar no site também os pontos de venda, como eu falei. A Adega Tonel do Rude, 33 anos de tradição, eu juntamente com o seu Renor aqui para te trazer os melhores vinhos nacionais importados, queijos de cruzilha, patês de Tomaso, cachaças mineiras, salames de Santa Felicidade, pão italiano de São Domingos e uma infinidade de produtos de ótima qualidade. Olha, para você que vai fazer o casamento, a sua festa, o seu evento, temos vinhos especiais e a Adega Tonel não faz a consignação justamente para não comprometer a qualidade do produto. Exatamente. Gelar, degelar, transporte. Gente, não fazemos consignação, mas fazemos a contagem do produto quase ideal para a sua festa. O vinho Albert é uma das promoções que você encontra sempre aqui e toda a linha Albert que você está vendo aí nas imagens. Vitória Emanuele, que é um lambrusco especial também na promoção, entre outras que você encontra. Também o vinho da casa Dom Renor e toda a linha de vinhos que todo mundo aprecia. Eu gosto bastante. Você vai encontrar aqui tudo na Rua Afonsina 316, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Telefone 4365-2020, site adegatonel.com.br. Seu Renor, chama lá. Por favor. Venha fazer uma degustação. Adega Tonel do Rude. Vocês que não conhecem a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Bom, eu quero então começar aqui cumprimentando a Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Olá, Beth, bom dia. Tudo bem, você? Graças a Deus, tudo ótimo. Um dia maravilhoso, um sol maravilhoso. Tá mesmo, um dia uma lindo. Energia maravilhosa. Dourada, é isso. A Patrícia é uma pessoa muito simpática, que eu adorei conhecê-la, não conhecia. E tive uma indicação dessa Mira. E eu tenho certeza que ela vai falar coisas que, puxa vida, viu? Vai te ajudar agora, na hora, né, Patrícia? Patrícia, eu tenho só uma matériazinha de entrada, assim, introdutória, para o público saber mais ou menos o que a gente vai estar falando, né? Certo. Porque você sabe que eu não uso roteiro. Ok. Eu gosto, assim, no Na hora, vamos lá. aquilo que pintar na hora, o programa ser informal. Eu não faço perguntas antecipadamente. Porque aqui você sabe que o meu lugar é o lugar do ouvinte. Então, a pergunta que eu acredito que o ouvinte iria fazer, eu já aproveito e faço. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre um dos aspectos que eu peguei para falar um pouquinho, é as casas doentes. Okay. Casas doentes podem fazer muito mal à energia das pessoas. Ninguém gosta de ficar, claro, ou estar doente. É uma coisa muito chata ter que ficar de cama, em tratamento, sem ânimo, ou pique para fazer nossas coisas diárias. Trabalhar, estudar, sair para namorar ou passear, não importa. Uma doença pode ter muitas causas que a provocam e situações que ajudam a piorar ou dificultar a recuperação. Uma situação muito grave e que poucos conhecem são as casas doentes ou casa insalubre, que irá trazer a seus habitantes problemas energéticos e de saúde física, mental, emocional e espiritual. Pior ainda é que a maioria das residências tem um ou mais desses problemas de ambientes doentes que afetam as pessoas. Por que isso ocorre? Porque a energia do ambiente influencia a energia das pessoas para o bem ou para o mal. É o que eu quero conversar então com a Patrícia Bortoni, que é especialista em radiestesia genética. O que é radiestesia genética? Então, da tradicional, qual que é a diferença? Tá. A radiestesia genética, ela utiliza a radiestesia, né, como instrumento para poder trabalhar. Então, radiestesia tradicional, o que significa radiestesia? É ser sensível
as captações. Então, você é como uma antena de captação que vai captar qualquer tipo de frequência, de comida, de gente, de casa, de objetos. Então, a linha que eu atuo é a linha mentalista. Então, a linha mentalista fala de mente. Então, nós não misturamos com crença, com religião, com nada disso. Então, é energia mental. E para você ser um radiestesista, é só você treinar a sua mente. Então, não existem pessoas com dom, não é assim. Treinou, entende? Então, tudo simples assim. Simples assim. Essa é a linha da radiestesia genética. O mais simples é o que funciona e é o melhor, né? Para que complicar? Então, treinou sua mente, tendo organização. Então, organização, treino, disciplina, vontade e um coração do bem, você se torna um radiestesista genético dos bons. Então, nós da radiestesia genética, nessa técnica fui eu que criei, a gente utiliza a radiestesia, que é a captação das diversas frequências para aplicar dentro da minha técnica, que é a radiestesia genética, que tem várias origens como de doenças. Uma delas é casas doentes, né? A gente faz a neutralização da energia dos imóveis. Então, partindo então das casas doentes, o que você chama o que é uma casa doente? Então vamos lá, a gente tem várias causas para uma casa doente, né? A gente tem veios de água subterrâneo, a gente tem passagem então dessa água, mas não é só água superficial, a gente tem a passagem de água a quilômetros para dentro da terra que a gente nem imagina, esgoto. A gente tem antenas de celular, então veio o campo eletromagnético também, antenas de celular, que cada vez mais frequente a instalação delas, né? E os condomínios adoram, porque aí deixa de pagar, só que aí tem uma antena de celular emitindo coisas muito ruins, é um campo eletromagnético muito ruim, então fica o aviso. A turma não gosta de escutar isso, mas é a verdade, né? Então a gente tem postes de alta tensão, a gente tem material orgânico em decomposição, por exemplo, cemitérios, porque todo o corpo vai se decompor. Então, a gente tem emissão de gases. Demorar perto do cemitério Pode, né? Não é obrigatório, mas pode ser ruim, porque a gente acha que o melhor caixão nos segurará lá dentro, né? E não é bem assim, não. Você pode comprar o melhor. Pode. Porque não obrigatoriamente todas as casas vão ter problema por isso. Mas a gente pode ter uma confluência. Então, por exemplo, eu posso ter uma casa que tem um veio de água subterrâneo, que tem um nó com um campo eletromagnético vindo de um poste de alta tensão. E ele mora do lado do cemitério e não tem este problema. Então, cada casa tem que ser avaliada. Tudo pode, mas não é obrigatório. Então, dentro da radiestesia genética também, tudo é muito individual, não existe padrão. Tem que ser avaliado e aí a gente vê o que está acontecendo. Todos somos únicos, inclusive as casas. A casa em si mesmo, quando a gente pode considerar uma casa doente? Por exemplo, uma casa que o sol não entra. Inclusive já existe um provérbio, né, bem antigo, que onde o sol entra, não entra médico. Então, veja só, a presença do sol, ele entra como a energia de não ter, por exemplo, umidade, né? Essas coisas. O sol em si é uma energia poderosa, mas a falta dele não é que é a falta do sol, mas o que gera a falta desta energia numa casa. Sim, entende? Sim. Todo lugar que tem umidade, todo lugar que tem mofo, isso é comprovado. A gente tem energia estagnada. Então, é uma casa que tem que ser trabalhada. É uma casa doente. Doente também. Por um dos aspectos. Fora os muitos aspectos que a gente tem. E pode gerar que tipo de doença? Olha, cada casa é assim. É como as doenças. Cada doença tem uma vibração medida em angstrom, tá? Cada casa tem a sua própria vibração também medida em angstrom. Quando a gente vai morar numa casa, essa casa já vibra alguma coisa, porque ela está localizada em cima disso, perto daquilo, como a gente já falou. Então, quando eu entro numa casa... faz de conta, mudei hoje. Então, até 20 dias é o tempo que eu levo para estar totalmente dentro da vibração da casa. Da casa. Então, a casa por si só já tem a sua própria vibração. Todas. Então, nós não deixamos a nossa vibração na casa. É o contrário. A casa
faz com que a gente vibre a sua própria vibração. Então, eu dou um exemplo bem prático, assim. Olha, tivemos um suicídio dentro desta casa. Então, o próximo que vem fala, não quero morar nessa casa, porque a energia do suicídio ficou lá. Isso para nós não existe. É assim, a casa vibrava suicídio. E aqueles que tiveram frequências compatíveis entraram nisso. Porque de uma família, um se suicida, não é? A família cinco, inteira, né? Entende? Então, todas as casas têm a sua própria vibração. E a gente entra nessas casas, leva um tempo para vibrar completamente a energia da casa. E assim, o que difere você de mim dentro da mesma casa? Vamos lá? Você, quando nasce, tem a sua carga individual, energética, e eu a minha. Então, por exemplo, tem casa que vibra câncer. Muitas casas vibram câncer. Mas você tem uma carga individual energética diferente da minha, que te confere que você vai viver 120 anos sem o câncer da casa. Uhum. E eu, com 20 anos, desenvolvo. 20 anos de idade. Então, a diferença está nisso, na carga energética individual. De cada um, né? De cada um. Então, tem gente que vai morrer numa casa sem fazer a doença, porque não deu tempo. E tem gente que entra, e aí a gente é só observar as histórias das famílias. E essa casa? Meu bisavô teve câncer, ele morava aqui, meu avô também, né? Meu pai também teve. Eu fiz alguns estudos de prédios, né? Porque como eu trato as casas, eu dou consultoria também para empresas e etc. A gente viu num desses prédios, curiosamente, foi um achado, que todos os números que terminavam, dos apartamentos, terminavam com o número ímpar, tinham câncer do umbigo para cima. Puxa vida. E os apartamentos que terminavam com o número par tinham câncer do umbigo para baixo. Foi um achado. E aí eu comecei, então, a pesquisar mais, porque isso tudo foi pesquisa minha. E observação, porque radiestesia é pesquisa, observação, resultado. Né? Porque a gente não tem como medir isso em aparelhos. E observar exames, essas coisas. Então, a radiestesia exige muita pesquisa, muita paciência, muito estudo, muita observação. Imagino. Agora, eu acho assim, bem interessante, inclusive eu já até fiz, um determinado momento, essa experiência com caixa de fósforo. Uma casa desorganizada pode gerar uma desarmonia e, consequentemente, uma doença? Porque eu fiz, só te cortando, não, pode falar. Eu fiz uma experiência com a caixa de fósforo. Você pega uma caixa de fósforo nova, os palitinhos estão todos bonitinhos. Você põe o pêndulo, fantástico. Agora, você pega aqueles fósforos, você mistura tudo, bagunça, e põe o pêndulo, ele já dá alterado. Veja só, a gente tem um aspecto aí chamado organização, que é o que a gente fala desde o começo dentro da técnica. Organização, treino e disciplina fará de você o melhor radiestesista. Isso vale para tudo, né? Então, assim, locais desorganizados, a gente tem estagnação de energia, né? Por isso que uma das lições que a gente dá para os nossos pacientes aí, para os nossos clientes e para os nossos alunos, é a seguinte: a gente tem que organizar tudo. Não pode ter coisas paradas no meio do caminho, amontoadas, porque isso vai gerando estagnação de energia e, consequentemente, doença. Tudo que não está organizado vai gerar doença um dia. Pode levar 1 ano, 2, 3, 4, isso é individual, mas vai levar a doença. Mas essa desorganização tanto é nível externo quanto interno. Por exemplo, eu não suporto assim desorganização externa. Tá. Eu gosto assim das coisas sempre no lugar. Mas de vez em quando eu abro o armário, é aquela coisa, né? Cai tudo, né? É uma armadilha. É uma armadilha. Isso aí também não é legal, né? Não é legal. Então, a organização ela tem que ser feita fora e dentro. É óbvio que você ter aí um guarda-roupa desarrumado, também não dá para deixar tudo certinho. Só os virginianos, capricornianos e arianos deixam. É verdade. Fora essa turma, e nós aqui, porque eu sei que você é aquariana, então a nossa organização normalmente não é aquela, mais ou menos, não é aquela. Mas não é isso, entende? É como se a gente falasse de um vício. Vício é o quê? Vício é tudo aquilo que tem frequência.
Então, por exemplo, você pode ter vício de cor na sua roupa, ok? Porque você só usa esta cor. Então, se você tem esporadicamente coisas diferentes, você não gera um vício, então você não tem frequência. Então, tudo bem. Também não é assim, né? Senão a gente estaria todos mortos agora, sabe como é que é? Sem dúvida. Entendeu? Sem muita... A gente não pode ficar nessa neura. Né? Pelo amor de Deus. Mas também não é morar num lugar onde você tem que tirar a coisa para poder passar, né? Aí é chatinho, o excesso de móveis, por exemplo, numa casa, acho que complica, né? Tudo que é simples é melhor. Tudo que é simples é melhor. Olha, pode bacana. ter certeza disso. A gente trabalha com menos coisa, catar cada coisa no seu lugar. Agora fala-se muito de micro-ondas. Tem um Sim. estudo fantástico. Tem vários. Falando sobre os malefícios do micro-ondas. E Sim. nós, donas de casa, toda mulher, queira ou não, é uma dona de casa. Tem o seu micro-ondas, que é naquela hora assim que você chega atrasada, cansada e você bota lá no taca no micro-ondas, é isso mesmo. Então, a gente tem micro-ondas, a gente sabe que emite um campo eletromagnético ruim, mas a gente sabe do celular também, não é? Mas a gente sabe também que uma parede pintada de uma cor errada na sua sala também vai te dar doença. Então é assim, tudo comedidamente. Se a gente puder evitar, beleza, mas uma vez ou outra também não vai matar ninguém. Né? A gente tem que estar esperto para as coisas da vida, porque senão a gente não faz mais nada. Escravo, né? Quanto tempo que a gente já vem com isso, né? Então, assim, tudo que... A receita é assim, é diversificar. Tudo que tiver diversificação, você não cai no vício da coisa. Entende? Isso é então, legal. inovar é sempre legal. Uma dica boa. Mudar as coisas é sempre legal. Porque você nunca vai gerar uma frequência, né? Sempre ali, sempre ali. Tudo que é sempre ali, um dia vai te dar uma energia. Mas nós temos algumas coisas que podem neutralizar algumas energias. Sim, claro. Temos, né? Dentro da radiestesia genética, por exemplo, a gente neutraliza essas doenças. Porque ficar só falando, nossa, olha, e não tem saída, o universo seria muito injusto, né? Então, a gente tem dentro da técnica da radiestesia genética como neutralizar isso facilmente. Então, a gente ajuda as pessoas que elas escrevem para a gente ou ligam e querem marcar uma consulta para saber se compra determinado apartamento ou outro. Então, para a gente tanto faz, porque um pode ter energia de câncer e o outro de esclerose múltipla e a gente vai tratar qualquer um dos dois, entende? Então, para nós, não tem... você pode comprar que a gente vai tratar. Entende como é? Agora, essa radiestesia genética, ela não está sendo só desenvolvida aqui no Brasil. Países de primeiro mundo já utiliza. A radiestesia tradicional é utilizada em vários países. Alemanha, por exemplo. Sim, França, Cuba, Alemanha. Lá os radiestesistas são considerados médicos. Aqui é que agora a gente está tentando mudar a consciência do povo, porque até então a gente era bruxo. Com misticismo. Né? E aí é místico, é esotérico, não é. Então uma das funções, da minha função, por sinal, é trazer como criadora da técnica, inclusive no nosso segundo congresso que aconteceu em setembro, é trazer pessoas das universidades, cientistas, que é o que eu estou fazendo, para tentar mostrar o que acontece na matéria com o nosso tratamento. É um passo bem difícil, porque é difícil você ter patrocinador, laboratórios, geneticistas, mas eu vou conseguir. A gente vai chegar lá. Conta com a gente. Nós estamos perto. Obrigada, Beth. Vamos em frente. Então, aí o apartamento. Então, como comprar um apartamento? Já que você tocou nesse assunto. Tá. O que a pessoa deve priorizar ao adquirir um apartamento? Então, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Olha, o veio de água está passando aqui embaixo, tal. O que a gente pode dizer é, tudo que tiver perto de antena de celular e poste de alta tensão pode sair correndo. No interior, você pode ver as casas, elas estão nas calçadas com os postes praticamente dentro do quarto da pessoa. Isso é muito ruim, né? Hoje em dia, a gente já tem aqui, por exemplo, a Avenida Paulista, ela é péssima em energia, ponto, né? O campo eletromagnético é muito forte, tanto é que os celulares ficam... Não pega, até a Mundial, ficam todos na zoados. Paulista, às vezes ela entra e a gente pânico. também. Então é assim, o que pode evitar isso? Campo eletromagnético está visível,
Mas, por exemplo, você pode morar perto de um campo eletromagnético e ter mais influências fora isso, entende? Tipo água, tipo uma fratura, uma fissura tectônica que está lá para dentro da Terra, gerando uma vibração de água corrente lá para quilômetros para dentro da Terra. Então, é difícil falar assim, mas evitar todos esses tipos de campo eletromagnético. Água visível por perto, que apesar da água ser maravilhosa, né, a gente tem também locais com, por exemplo, praia, a gente tem bastante problema nas casas, apesar de ser ótimo morar na praia, né? Dúvida. Mas é tudo tratado, entende? Não é para gerar pânico, nem pode. Porque dá para Porque tratar. Uma planta, você pode tratar um ambiente através de uma planta. Então, a planta, ela vai tratar forma-pensamento, que é o quê? Por exemplo, é diferente de uma casa doente. Forma-pensamento sou eu conversando com você, aí entra uma pessoa doente, deixa a forma-pensamento, a energia dela aqui. Esta energia é diferente de uma casa doente. Essa energia ficou no imóvel, mas com uma pimenteira de feirinha, a gente tira com incenso, com músicas, entende? Com plantas, que é uma energia diferente. Neutraliza. Neutraliza, forma pensamento. Mas não é uma casa doente, né? Não, aí é diferente. A gente precisa de um trabalho específico. Ai, que pena. Acabou, Patrícia. Não acredito. Verdade. Foi rápido. Falamos meia hora. Tá bom. E não parece, né? Não parece, foi que a gente ótimo começou estar com agora. você. Eu adorei conversar com você, gostaria que você voltasse. A gente marca outra. Devo passar agora esse final de ano que Isso. está meio atropelado. Tá mas ótimo. A gente volta para o ano que vem, você dá continuidade Tá bom, minha linda. a esse assunto. Deixa um contato aqui no ar, por favor. Então, deixa uma dica para as pessoas. A dica é que as pessoas sejam livres e se organizem e tenham um coração do bem, com uma mente focada, porque se não tiver isso, a gente não vai para lugar nenhum. Tá? E o contato eu posso deixar meu site, que é www.radiestesiagenetica.com.br. Aí pode me escrever através do site, sou eu mesma que respondo. E para consultas, eu tenho o telefone 3021 4261, falar com a Cida, minha secretária. 3021 4261. 3021 4261. E sejam todos muito bem-vindos. Amo tudo isso. Eu amei estar aqui com você, Obrigada, viu, Patrícia? Tá Beth. quentinha você. Tava nervosa. Você tá ótima, Tá você bom. maravilhosa. Obrigada, viu? Beth. Muitíssimo Viu? obrigada. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho dessa empresa, que é uma empresa que não é aqui do Brasil, do México. É uma empresa mexicana, está há 23 anos no mercado e nós estamos em 21 países. O efeito que você tem com esses produtos, uma semana, no mesmo dia você sente o efeito, mas na pele, no cabelo, na unha, no teu bem-estar. Eu gostaria que vocês dessem um contato. Você pode ligar para mim, o meu telefone é 97759 4080 ou 11 4436 0503. Com ótimo atendimento,
professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. E no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Você ajuda a gente a criar cogumelo em casa. Os cogumelos, eles têm todas as propriedades e envolvem tantas as melhorias no organismo por questão do sistema imunológico. Onde as pessoas podem encontrar aqui? Hoje nós atendemos através do nosso site, né, o www.mushigarden.com.br, mas temos lojas físicas que vendem. Aqui temos a Nirvana. A Nirvana que tem, São Caetano, né, centro de São Caetano. Está no centro de São Caetano. E temos muitas lojas, como alguns pontos Pão de Açúcar e na rede Hortifruti. Em nosso site você entra lá, tem o onde encontrar, onde aparece o mapa da localização exata dessas lojas todas. Pode dar telefone também? Sim, para quem se interessar, principalmente as revendas que se interessarem, pelo telefone 2709-7703. O consumidor final, ele pode acessar nosso site e já comprar diretamente nele, ou verificar no site também os pontos de venda, como eu falei. A Adega Tonel do Rude, 33 anos de tradição, eu juntamente com o seu Renor aqui para te trazer os melhores vinhos nacionais importados, queijos de cruzilha, patês de Tomaso, cachaças mineiras, salames de Santa Felicidade, pão italiano de São Domingos e uma infinidade de produtos de ótima qualidade. Olha, para você que vai fazer o casamento, a sua festa, o seu evento, temos vinhos especiais e a Adega Tonel não faz a consignação justamente para não comprometer a qualidade do produto. Exatamente. Gelar, degelar, transporte. Gente, não fazemos consignação, mas fazemos a contagem do produto quase ideal para a sua festa. O vinho Albert é uma das promoções que você encontra sempre aqui e toda a linha Albert que você está vendo aí nas imagens. Vitória Emanuele, que é o Lambrusco especial também na promoção, entre outras que você encontra. Também o vinho da casa Dom Renor e toda a linha de vinhos que todo mundo aprecia. Eu gosto bastante. Você vai encontrar aqui tudo na Rua Afonsina 316, Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Telefone 4365-2020, site adegatonel.com.br. Seu Renor, chama lá. Por favor. Venha fazer uma degustação. Adega Tonel do Rude. Vocês que não conhecem a Boutique Kiko Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Kiko Show Moda, nosso Instagram é Kiko Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na Rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André.